Olá pessoal do canal, tudo bem? Eu tô aqui com meu amigo baterista e luthier Fabiano. Ele vai falar para vocês sobre as formas que ele começou a tocar bateria, ele vai falar sobre a história da bateria, sobre peças, enfim, um bate-papo completo sobre o instrumento na visão dele e a gente vai trocar essa ideia aqui. Fabiano, muito obrigado por você estar aqui, agradeço demais aí a entrevista. E queria que você falasse para o pessoal do canal, como você começou a tocar? A sua primeira bateria, as influências, como você vê o instrumento de forma geral? Eu comecei a tocar de uma maneira um pouco diferente, né? Porque eu jogava muito videogame e aí minha mãe achava que eu tinha que sair um pouco do quarto e cismou que eu tinha que estudar música, porque na minha casa minha avó toca acordeon, toca piano. E ela falou, não, cara, todo mundo na família estudou música e tal, então você tem que estudar, vai lá, vai estudar. Aí mandou eu escolher um instrumento, eu falei, pô, mas não quero nenhum, né? Tava óbvio isso. Eu quero zerar o Street Fighter pela 45ª vez. Muito bom. E aí eu falei assim, mas sei lá, bota qualquer um, bota bateria aí. E ela me inscreveu no curso, eu faltei as 2 primeiras aulas, depois ela me levou obrigado. E aí desde esse dia que eu vi o instrumento, a primeira vez que eu vi o instrumento foi... Eu fiquei encantado primeiro pelo instrumento, depois por tocar. Tocar veio depois, acho que daí que vem eu acabei virando luthier por causa disso, pelo apreço que eu tive primeiro pelo objeto e depois pela música, na verdade. Meu amor pela música veio através do instrumento, né? Que às vezes parece que o caminho é sempre assim, aquele cara que é muito talentoso, que é uma coisa que eu não tinha nenhuma ligação assim, musical, de talento mesmo, de assim, o cara com 12 anos já sabe tocar, né? Não, foi tudo esforço mesmo, estudo, até eu conseguir desenvolver a linguagem de tocar o instrumento. E foi isso mesmo, assim, foi primeiro o amor pelo objeto, depois aí eu comecei a comprar aquelas revistas que começaram a sair na época. Na época tinha uma revista que chamava Cover Batera. Eu lembro disso. Lembra disso? Foi a primeira revista nacional. Aí depois teve a Modern Drummer, aí depois ela virou batera, e aí acabou a Modern Drummer, aí ficou só a batera e voltou. E aí eu ficava lendo todas aquelas coisas sobre os instrumentos, sobre os detalhes de construção, como que vinha, como que funcionava cada tipo de madeira, cada baterista, cada cara. E aí depois disso eu fui começar a ouvir os bateristas. Aí começou a vir os caras que são hoje, até hoje são minhas referências, né? As minhas referências sempre foram... As pessoas estão muito próximas de mim. Eu demorei muito tempo para ouvir os bateristas americanos e tal. Sempre quem me influenciou mesmo, de verdade, assim, foram meus professores. Na verdade, você fez o caminho que realmente não é o comum, né, dos bateristas, né? Eu queria que você falasse justamente sobre a bateria. O que você sentiu mais diferença, principalmente, ou pode ser na construção das peças, na construção do material em si, dos pedais, enfim. O que você acha que mais evoluiu do tempo que você começou a tocar até hoje? Sim, cara, a coisa que mais evoluiu mesmo foi o mercado brasileiro, na verdade. Porque nos anos 90, quando comecei a tocar em 97, a bateria já tinha praticamente todas as inovações tecnológicas que tem hoje, com algumas novidades e tal, mas já tinham criado sistema de suspensão, já tinham criado pedal duplo, já tinham criado todas as coisas realmente modernas que existem hoje, isso já tinha sido criado nessa época. O que mudou foi isso, que hoje em dia a gente tem acesso a qualquer instrumento. Na verdade, quando a gente começou a tocar, os instrumentos eram muito ruins. Os instrumentos nacionais eram péssimos, era bateria feita com o Catex, né? Era tosco o negócio. Era tosco, era difícil e tal. Então, hoje, o que mais mudou mesmo foi isso, de quando eu comecei a tocar, né? Que não tem tanto tempo assim, né? Dos anos 90 pra cá. Mas o que eu vejo hoje assim, é realmente esse acesso que a gente tem, né? Até os instrumentos nacionais, né? Que nessa época foi quando surgiu a Odre, né? Que a Odre é um divisor de água mesmo, assim, da qualidade do instrumento. Da qualidade do casco, né? Enfim, exatamente. Dos aros, da qualidade. Tiveram 3 marcas na época que mudaram a história da bateria no Brasil. Foi a Odre, o Tibério, que é um luthier de São Paulo, que esse cara é fundamental para a história. Ele e um outro cara chamado Daniel Giardina são os 2 caras assim que realmente eles vieram antes da Odre. Eles foram o cara que pegaram os instrumentos nacionais e elevaram o nível. Falaram assim, não, agora a gente tem uma bateria de verdade. Tem mais taiko, caramuru, BNB, aqueles instrumentos que eram os brinquedos, né?
né? E não era uma pinguim, que era um instrumento intermediário. Não sei se você lembra que quem tinha uma Peel Export, quem tinha uma bateria dessa era considerado rico, né? Que quando chegava aqui, o pessoal trazia de navio. Exatamente. Tinha umas coisas que eram... E se quebrou uma canoa, peça de reposição já era, né? Era de chorar isso, né? O primeiro sucesso mesmo de bateria no Brasil foi a Peel Export, né? E a Peel Export é a bateria mais vendida da história da bateria. Tá aí uma informação pra galera do canal que nem eu sabia. É verdade? É a bateria mais vendida da história, assim, tem mais de 1 milhão de unidades produzidas. É, assim, é um instrumento realmente, um instrumento especial mesmo na história da bateria, mesmo, assim, porque a Peel Export ela promoveu um acesso a um instrumento bem feito mesmo, bacana, para a época tinha todas as características da época, né? Os tons eram grandes, e tinha aquele modelo standard de 12, 13, 16, 22, a caixa de 14, 6,5. E as ferragens robustas, tanto que a gente vê os instrumentos sendo alugados, né, até hoje, assim. E ela funcionando bem, né? Ela tem um som característico da época, que isso é uma coisa que é muito importante na história da bateria, né? A evolução da sonoridade do instrumento, como ele foi se moldando e todas as inovações, principalmente do jeito de colar a madeira, os materiais usados, a construção do casco, as canoas, como elas foram se modernizando, como elas foram mudando, fala um pouco todos esses detalhes. Das canoas aí. O que você sentiu mais diferença aí nesse passar do tempo, assim? A principal diferença entre as canoas dos anos 60 para as canoas de hoje em dia são o peso, né? Então, eles foram tirando o material da construção das canoas para que o casco vibre mais. Então, quanto menos peso você tem no casco, mais vibração você tem. E quanto menos ele está preso. Então, o sistema de suspensão também foi uma coisa que mudou completamente o timbre dos instrumentos. Isso é uma coisa importante também falar, que isso não quer dizer que os instrumentos são melhores. Isso é uma coisa também que é importante. Os instrumentos eles são diferentes, aí tem outra sonoridade. Tem uma sonoridade mais aberta, com mais sustain. Isso é o normal. Tom ISS também, né? O ISS, o primeiro sistema de suspensão que surgiu foi o HIMS, da Puricution, que é eu acho, se eu não me engano, é uma empresa do Canadá, não lembro se é o Canadá ou os Estados Unidos. Que eles criaram, foi o primeiro sistema de suspensão realmente que se popularizou, né? Que é aquele clássico que tem a hastezinha de metal que prende 4 parafusos do tambor. E aí foi o primeiro que foi adotado como padrão da indústria. E aí cada marca foi desenvolvendo o seu sistema, mas todos são baseados nesse. O único sistema realmente diferente mesmo, quem lançou foi a Ludwig, que lançou ano passado. Que a Ludwig, que inclusive a bateria surgiu a partir da Ludwig, né? Que a bateria surgiu a partir da criação do pedal de bumbo, né? Sim. Que foi inventado pela Ludwig. Isso aí nos anos 10, acho, 20. O bumbo mesmo, a galera chutava, né? Pra tocar, né? Por isso que chama kick. Exatamente. O pessoal chutava ali. Exatamente. Os primeiros bateristas chutavam o bumbo e tocavam a caixa. E prendia o prato com a cordinha. Foi daí. E aí, depois surgiu um negócio que foi a outra grande inovação foi o low hat. Aí que é o seguinte, que era o contratempo baixinho. Então, era hat porque era chapéuzinho, né? E era low porque era baixo. E é por isso que hoje em dia se chama hi-hat. Porque teve um sujeito que teve a ideia de botar um tubo grande para poder tocar com a mão. E aí se chama hi-hat por causa disso. Você vê que realmente nós tivemos algumas evoluções na bateria, até a parte de compressores, né, gates, pele de resposta, não tendo pele de resposta, como a gente via até alguns álbuns até do pessoal do Kiss, assim, você olha uns clipes deles, o Eric Carr com aquelas bateras, né, enormes, Tons Power, né? Exatamente. Isso é uma pergunta que eu queria te fazer também. Sobre o tamanho de tambores. Vocês, assim, devem ter reparado, obviamente, né, que o mercado, a década de 80 e 90, tinha muito aquele tom power, né, aqueles tons 14x14. O que você acha que fez a indústria hoje começar a diminuir as baterias? Hoje tá mais aqueles tons mais, né, compactos e tal. O que você acha que fez isso? Eu acho que, assim, a bateria, ela também sofre influência da moda, né? Como tudo no mercado de consumo, que é o que a gente vive hoje em dia, é influenciado pela moda, né? Então, tipo, vai tendo uma época que vai tendo uma sonoridade X e que tudo vai se adaptando a essa parada, né? Nos anos 80, as músicas tinham uma mixagem também, a gravação era tudo muito grave, muito pesado, som,
com as caixas, tinha aquele sustain que não acabava nunca. E aí foi... Reverbers, né? Aqueles reverbs enormes, né? Toda aquela parada. A bateria, nos anos 70, 80, nos anos 50, 60, 80, elas tinham um padrão muito claro, assim, os bumbos eram muito curtos, todos eram por 14, dependente da altura, podia ser 18, 20, 22, 24, 26, era tudo assim, e todos os tons eram curtos, era 12 por 8, 13 por 8, 10 por 8, era tudo curtinho, tudo pequeno. Nos anos 80 foi crescendo, e aí no começo dos anos 2000, começou a se procurar a sonoridade dos tambores antigos. Hoje em dia, as bandas novas de Britpop, essas bandas assim, muitas bandas novas compram o instrumento antigo. A grande onda agora é voltar para a sonoridade antiga. Fazer o vintage, né? Fazer o vintage, e isso é um clássico da moda, que são ciclos. Daqui a 10 anos eu não duvido nada que comece a voltar aos instrumentos grandes e tal. E tem uma outra coisa também, aqui, principalmente no mercado aqui do Rio de Janeiro, que é o seguinte, o grande sucesso da gente são as baterias pequenas. Porque o mercado de música mudou muito, né? Então a gente... Os carrons, né, também, que o pessoal tá usando às vezes para substituir bateria. Justamente por isso, porque duas coisas, as casas de show diminuíram bastante. E os músicos tocam em lugares muito pequenos. Então a principal questão é essa, os instrumentos também estão diminuindo porque está todo mundo tocando em lugar pequeno. Não só no Brasil, nos Estados Unidos também. O maior sucesso da Ludwig hoje em dia é uma bateria que chama Breakbeat, que tem bumbo de 16. Bumbo de 16 e 90 era impossível. Né? Possível, era ridículo. Você chegava com um bumbo de 16 para tocar, o cara mandava você de volta para casa. Mas chegou o surdo, né? Não chegou o bumbo, né? Bateria de criança, pô, né? Exatamente. E hoje é o negócio mais descolado. Sensação. O negócio mais descolado é tu ter bumbo de 16 e caixa velha. E prato grande. Hoje em dia, nos anos 80, você tem um crash de 15, era coisa normal, 15, 16, crash de 14, tinha crash de 13, aí você tinha crash de 13, 14, 15, 16, 17, era difícil você ter um crash de 20, de 18, hoje em dia... O Splash hoje tá em 13, 12, 13, né, tá por aí, né? Hoje em dia todo mundo quer raid de 22, 24, crash de 19... Gabel de raid, né? Olha a loucura, é a bateria pequena e os pratos grandes. Não faz muito sentido. Não, mas verdade. é assim, é porque é a sonoridade que está procurando hoje e é a moda. A moda moda de som de hoje que é essa. Mas você acha que isso tem a ver com o tipo de música que está sendo feito, as mixagens, por exemplo? Eu tenho percebido que as mixagens, as baterias, assim, tiveram uma época daquela coisa de muito reverber, né, da década de 80, Sim. nas caixas e tudo. Mas hoje as mixagens, com a coisa do stereo wide, com as coisas das masterizações, as guitarras estão mais empurradas para os cantos, né? A bateria, ela tá assim, bumbo e caixa mais centralizada e tudo. Você acha que também não tem a ver com a parte das mixagens, das masters, assim? Tem tudo a ver com a sonoridade que... A sonoridade é esse conjunto, né? Isso que o pessoal está procurando. E eu acho que óbvio que tem a ver, né? Porque... o que influencia muito, eu vejo lá no meu dia a dia, né, de vendedor e na oficina, são as bandas que são referências da época, né? Então, tipo, o pessoal que toca rock hoje em dia ouve um disco da banda tal e quer fazer o som daquela maneira, e como sempre foi, né? E as bandas hoje, elas estão voltando para essa sonoridade um pouco mais antiga, as baterias pequenas, né? Ficou só um tom, né? Com exceção dos nichos, né? Obviamente, né? As bandas de metal, as bandas sei que lá, que tem aquela sonoridade que ainda mantém uma sonoridade até meio anos 80 ainda e tal. Mas hoje em dia tem se voltado também as bandas pop, se voltado para a sonoridade dos anos 80. Isso é uma tendência. É muito engraçado isso, que nos anos 90 todo mundo queria tocar coisas dos anos 70. Aí nos anos 2000 ficou aquele negócio meio mais ou menos lá do Nirvana, aquela parada que eles são meio grunge. A molecada, a minha filha que tem 15 anos, ela se veste igual a galera dos anos 90. Pinta o cabelo de rosa, usa... Cara, é igual, parece que eu tô olhando lá, quando eu era moleque lá, queria tocar as músicas do Nirvana. Voltou no tempo, né? É tudo igual, parece que o mundo volta sempre 20 anos atrás, assim. Porque a gente fica com aquela sensação de, o que era atrás era melhor, né? Era bom, né? E tem uma coisa também, um movimento na bateria, que o Jojo May é um dos representantes, assim, mais famosos, que é de
tentar simular a bateria eletrônica na bateria acústica. Tem feito muito isso. Isso é uma coisa também muito importante para a evolução da bateria. A gente tinha falado que tem todas as coisas de evolução, mas tem uma coisa agora que está uma evolução muito grande, são os pratos. Os pratos eles estão mudando completamente, mais do que os tambores. Porque teve várias... A partir da criação, a Sabian é uma empresa que é muito importante nisso. Nos anos 90, a Sabian criou um prato que ele era formato sextavado, ou era 8 lados, eu não lembro. Já era um prato estranho. E aí o Dave Weckl, ele criou um prato furado, que é o ozônio. Que hoje em dia já virou um padrão, mas isso foi a invenção do Dave Weckl. Isso não tem nem 15 anos que ele inventou essa parada. E aí começou a se fazer muitas dessas experiências com rebites, né? Com rebites ali. Prato com rebite é uma coisa que vem dos anos 20, isso aí. Isso já é uma coisa muito antiga. Mas sempre foi aquela coisa tradicional do jazz e tal. E aí tem se buscado essa sonoridade diferente dos pratos, tem se criado pratos com corte diferente, uns pratos que você corta o prato inteiro, ele fica tipo uma cobra, você usar atrás fazer sonoridade, botar um prato em cima do outro, que é o Stax, e essa busca também. O Stax surge nessa linha de tentar fazer o som eletrônico. Som eletrônico, sim. Isso, botar prato em cima da caixa e ficar procurando essas sonoridades estranhas. A bateria está caminhando para isso, está caminhando para abafar muito o som da caixa, né, fazer aquele som estranho, aí botar platinela, abafadores com platinela, abafador que tira todo o harmônico, o Mungel, que foi aquela gelequinha que mudou completamente a forma de afinar o instrumento, e todos esses acessórios, né? Teve gente que na época até da gravação de Beatles e tal, chegava até a usar a camisa, usar pano em cima da caixa, né, para ter aquele som, né? Era a sonoridade dessa época, né? A bateria, as gravações do Raul Seixas, né? Parece que você tá tocando todos os tambores, parece que é o mesmo, na verdade, fica tudo tuf. Tem uma galera fazendo isso de novo. Eu fui assistir o show de uma molecada jovem, um moleque de 17, 18 anos, tudo com camisa nos tontons. Sério, som igual dos anos 80 do Raul Seixas, dos anos 70, 80 do Raul Seixas. Mesma coisa da bateria. Mesma sonoridade, né? Mesma sonoridade. Muito esse menino em específico, influenciado muito pela banda C do Caetano, que tem o Marcelo Calado. Sim, sim. O Marcelinho é o cara que está influenciando muito esse nicho, né? Essa molecada carioca, jovem, assim, 17, 18 anos. Muito influenciado por aquela sonoridade da banda C ali, que é o pessoal da banda Tono, na Ana Cláudia. O pessoal do Tono já é mais velho, tudo da minha geração, né? Mas a molecada que fica ouvindo muito essa galera do Tono e tal. Eu vou fazer aqui a última pergunta para você, falando sobre... Eu queria que você comentasse, na verdade, sobre as peças da bateria que você encontra, assim, que na loja te procuram mais para falar, pô, essa peça aqui sempre quebra. Nós temos até uma história da mola do DW, né? Aquele sufoco lá para colocar, né? Pode até contar isso no canal, que foi... Eu achei genial lá. Torce de um lado, torce do outro, nossa, puxa no torno. Estraga uma mola. Estraga uma mola. Então, conta isso, por favor, que isso aí é um fato que não tem como deixar para passar. Conta pro nosso público aí do canal. Aquele seu pedal que a gente levou a surra inacreditável. Porque eles fazem as coisas para não ter manutenção, cara. Os caras são muito... É obsolescência programada, né, cara? Que é o negócio da indústria pra eles ganhar dinheiro, né? Então, aí eles botam a mola, mas que a gente não consegue encaixar o negócio, cara. A gente ficou quanto tempo? A gente levou mais de 1 hora para enfiar a mola no buraquinho. E você lembra que a mola a gente descobriu que tinha uma diferente da outra, com mais tensão. Tinha com mais tensão, outra com menos tensão. Um lado certo de colocar. Um lado certo. A gente botou do lado ao contrário, depois de meia hora. De meia hora tentando. Foi sensacional, né? Não, agora foi. Putz, tá ao contrário. Não, agora tira tudo. Foi sensacional. Naquele dia foi o dia que a gente levou uma surra mesmo. Com certeza. Fala então pras pessoas aí do canal, quais são as peças que tem mais manutenção, que sai mais? A peça que tem mais manutenção da bateria é estante de prato, né? Estante de prato é o que mais estraga, e pedal, né? Porque o pedal é a coisa que a gente mais usa, né? Da bateria. Hi-hat, principalmente o pedal do bumbo, né? Mais do que o do hi-hat, até que o hi-hat dá menos defeito. Não tem tanta coisa para estragar como tem o pedal de bumbo. E as estantes de prato que é o que a gente mais desmonta, né? E o que eles já fazem de propósito engatilhado para estragar, né? Tem isso também, né? Que isso é uma coisa que
Que, assim, eu tenho um estante de prato da Ludwig que tem 50 anos e que tem a rosca boa até hoje. Porque eles faziam na parte da rosca, faziam de aço. Aí eles passaram a fazer de um material mole, que o parafuso é mais duro do que o material. E aí o parafuso estraga a rosca, porque o parafuso é duro e o material da rosca é mole. Então, cara, e eles não vendem essa peça, obviamente, né? Então lá na oficina a gente fica... Nossa filosofia lá é lutar contra a obsolescência programada e fazer os instrumentos durar mais. Eu mesmo tenho uma reclamação a fazer sobre material, porque eu tenho um pedal da Pearl, que ele é o Eliminator, né? Uhum. Aquela parte de cima da mola que você aperta, você não acha. Não acho. Aquilo ali você não encontra. Então, assim, você tem que dar o jeito de vocês lá pra mudar a peça. O Tião fazia isso, né? O Tião foi uma figura muito, muito importante na minha vida, né? O Tião foi a primeira pessoa que eu conheci no Rio de Janeiro. Foi quando eu cheguei aqui no Rio, o primeiro lugar que eu conheci aqui no Rio de Janeiro foi o Maracatu Brasil, que eu via nas revistas lá em Rio Branco, né? Eu acho que eu nem falei que eu sou de Rio Branco. Não, o pessoal sabia, eu sou de Rio Branco, no Acre, né? Então eu ficava vendo, o primeiro lugar que eu vim aqui foi a Maracatu Brasil, que na época tinha anúncio na revista, e a primeira pessoa que eu conheci foi o Tião, né? E aí eu já tinha toda aquela curiosidade de luthier e tal. Eu passei alguns anos tentando convencer o Tião a me ensinar as coisas. Foi bem sucedido, né? Foi muito difícil. Só consegui convencer ele depois que eu cheguei com a caixa de bateria que eu fabriquei, mostrei pra ele, ele olhou assim. Pô, tá legal, hein, Fábio? O jeitão dele, O jeito dele que era... Né? E aí depois a gente construiu uma amizade que durou até os últimos instantes, né? A passagem do Tião, né? Da vida dele. Realmente eu gostava muito dele também, né? A gente chegou aí lá até doar sangue pra ele e tudo, quando ele tava lá no hospital e tudo, né? O Tião é uma figura muito importante, assim, nessa época, né? Todos esses anos que ele trabalhou como luthier, né? Que foi muito, muito, muito bacana mesmo, assim. Ele deixou um legado, né? Um legado bem legal mesmo, assim. Porque é uma coisa muito difícil de ter uma pessoa disposta a fazer manutenção de instrumentos, principalmente da bateria. Porque a guitarra é um instrumento que tem muitos luthiers, porque tem um mercado grande. A bateria tem um mercado menor dessa parte de manutenção e não é tão lucrativo, porque é muito difícil você fabricar a bateria. Porque a bateria ela já foi um produto muito industrializado, então não tem muita customização, não tem muita coisa que você fazer. Então, você tem uma fábrica que você faz um monte para vender, você não ganha dinheiro com unidade, porque as ferragens são muito caras, todo o material muito caro, e aí você acaba tendo uma margem de lucro muito pequena, então não é um negócio tão interessante. Ele é mais interessante quando é casado com outras coisas, com a loja que faz, e aí você tem uma oficina que também faz manutenção, aí funciona bem, aí você tem até mas a lucratividade é muito pequena, então é muito difícil uma pessoa ser realmente disposta. Você tem que ser muito apaixonado pelo instrumento para ser luthier de bateria. Não é assim pela grana. Porque se for pela grana, você não faz. E isso que é o legal, que era legal do Tião, assim, que ele fazia isso porque ele realmente gostava, assim. A bateria, ela precisa disso, muito, muito. O amor, né? Da paixão pelo instrumento. Porque, cara, é um instrumento esquizofrênico, né? É verdade, é difícil de carregar. O instrumento custa uma fortuna se você for fazer um kit caro, né? Um kit profissional da bateria custa 3 vezes um kit profissional de um guitarrista. Com certeza, né? De um baixista, então o cara compra o baixo, um pedal, putz, acabou, não precisa mais de nada. Né? Obviamente, né, que o cara tem muitas variações de instrumentos e tal, mas para ele trabalhar é muito mais tranquilo. O baterista é aquele trambolho, sempre aquela coisa difícil. Então o cara tem que ser bem maluco, né? Gostar, né? Bem maluco e apaixonado pelo instrumento para poder topar essa aventura, tocar bateria. Então, deixa um recado aí pra galera aí que tá assistindo o canal. Fique à vontade, pode fazer as considerações aí que você achar necessário. Bom, eu queria, nem sei exatamente o que eu quero deixar de consideração não, mas falar assim, né, para as pessoas não terem medo de tocar bateria, né? Isso é importante. Isso é importante. É um instrumento muito, muito fascinante, sim, é um instrumento que tem uma história enorme. A gente prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, dos bateristas brasileiros, da linguagem que a gente tem criado e principalmente pedir para o pessoal prestar bastante atenção na música brasileira, no nosso instrumento, na maneira como o nosso instrumento é tocado no Brasil, porque eu sou um cara, obviamente, né, eu sou uma pessoa jovem, mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa, assim, eu tenho uma certa birra com a globalização de todas as coisas, de a gente ficar olhando só para fora, porque é muito fácil a gente ficar vendo só as coisas de fora,
Óbvio que a bateria é um instrumento americano, óbvio que a gente está em contato, óbvio disso tudo. Mas a singularidade da nossa maneira de tocar é o que tem no nosso país, é o que tem. E quando a gente vai sair do Brasil, quando a gente vai fazer, o que o cara vai olhar é a maneira diferente que a gente toca. É você ouvir o Robertinho Silva tocar, você ouvir o Paulo Braga, você ouvir... Esses caras são referência, eles são referência da bateria, né? O Márcio Bahia, o Cássio, esses caras... Porque eles tocam de uma maneira deles, né? Uma maneira única, né? Brasileira, um jeito de tocar nosso. Então acho que a minha consideração é isso, é um pouquinho dessa minha chatice, assim. Da gente prestar atenção, né? Na gente, cara, olhar, aprender com o nosso amigo. Quem mais me influenciou foram meus professores, pô. Não foi o Jeff Hamilton, que é o cara que eu adoro, nem o Clayton Cameron, que é outro cara que eu adoro. Eu nem conheço eles, pô. Nunca falei com o cara, nunca tive aula com o cara, pô. Eu não vou imitar ele, pô. Vou imitar o Márcio Bahia, pô, que tá aqui, o cara... Eu nunca vou imitar o Márcio Bahia, porque eu queria muito conseguir imitar, mas eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir imitar o Márcio. Mas é isso, acho que minha consideração final é essa. Gente, muito obrigado e até a próxima.